Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Hoje é dia de episódio novo da nossa série de speedrun do canal, subindo o rating de 800 até os 2.200 no chess.com. E esse é um episódio especial aqui que de repente podemos passar aí a faixa dos 2.000 de rating. Esse que é um número que fica na cabeça aí de muitos jogadores, muitos querem bater essa marca aí de 2.000 de rating, então quero dar algumas dicas aqui para você nesse vídeo. O que é preciso para passar os 2.000 de rating? Vamos lá, então, vamos começar com a nossa primeira partida, a partida que, de repente, podemos chegar aí nos 2.000 e realmente, ó, se ganhar essa partida, chega nos 2.000 ali, eu ganho mais 8 pontos de rating. Então, meu adversário está jogando aqui um peão dama, ele começou com D4 e C4, eu vou jogar uma defesa índia do rei, que é uma defesa bem interessante, especialmente até os 2.000 de rating, é uma defesa que funciona muito bem, porque os primeiros lances, eles são simples, você sempre vai jogar fianquetando o bispo em G7, rocando, jogando com D6. Claro que depois é um pouquinho mais complicado, mas é uma posição com muitas chances de contrajogo, muita tática envolvida, então é uma posição bem interessante de se jogar. Bom, ele está jogando aqui a variante Semis com F3, é uma variante onde ele quer jogar com bispo E3, dama D2, muitas vezes rocar grande. Eu vou jogar com C5, sacrificando um peão, tentando levar para posições até da Benoni moderna. Vamos ver se ele vai aceitar esse sacrifício ou se ele vai defender ou até mesmo avançar esse peão. Na defesa índia do rei, a estratégia das pretas é ceder esse centro para depois começar a atacar o centro, seja com E5 ou C5. Eu preferi jogar com C5 contra essa variante específica, essa variante semis, e ele aceitou o peão. Vamos lá, vou tomar, torre toma, e agora cavalo C6. Bom, pode parecer um pouco estranho o que eu estou fazendo aqui, porque eu estou com um peão a menos, mas acontece que eu tenho uma vantagem no desenvolvimento e ele tem uma certa dificuldade para desenvolver a ala do rei, especialmente aqui o cavalo e o bispo, porque o cavalo sempre que sair para H3, eu tenho o bispo H3, e se ele sai para E2 atrapalha o bispo, e se ele desenvolve o bispo está atrapalhando o cavalo, então eu tenho que aproveitar desse problema momentâneo que o branco tem no desenvolvimento. Bom, ele jogou torre D1 para simplificar, eu vou jogar a torre toma. E agora, cavalo D7. Cavalo D7 antes era um bom lance, né? Pensando bem agora. Mas cavalo D7, B2 está defendido já. Eu posso tentar jogar com B6, bispo A6 e pressionar esse peão de C4. Só ver o que pode ser mais preciso aqui, se é cavalo D7 ou se é B6. Porque cavalo D7, bispo E3, se cavalo B4, eu estou indo atrás desse bispo. Esse lance eu acredito que pode ser interessante para começar, o cavalo D7, porque eu abro a diagonal para o meu bispo. Eu pensei que ele poderia fazer esse lance, mas o bispo ele fica um pouco mal colocado por ali. Em algum momento eu posso tentar explorar isso. Assim que cavalo B4 já é, inclusive, uma ideia a considerar. Ou B6 e bispo A6. Aqui tem esse dilema. Eu vou começar jogando com A5, com essa ideia de cavalo B4. E agora eu tenho que provar essa minha compensação, né? Eu tô com peão a menos e eu sei que tem essa compensação, mas eu tenho que jogar com uma certa precisão, porque se eu deixar passar o momento, ele conseguir desenvolver as peças, conseguir organizar, eu tô com peão a menos, né? Bom, aqui vou fazer esse cavalo B4, tocando no peão de A2, tocando no bispo de D3. Bom, ele trocou o bispo, agora abriu a coluna A, minha torre já está jogando, ele vai ter que ficar bem passivo com o bispo, jogar um bispo B1. Aqui a compensação ela só vai aumentando, porque ele está com as peças muito passivas. E agora eu posso aumentar a pressão em cima do peão de C4, por exemplo. Cavalo C5 é um lance, ele vai responder com B3. E depois, como que eu melhoro essa posição?
Vou jogar B3, toma, torre A1. Ainda não está funcionando. Bom, a posição tá boa, mas vamos ver se tem alguma coisa mais direta aqui já. Por enquanto, ele tá muito passivo. Com esse bispo aqui em B1, eu tenho um par de bispos também. Meu bispo pode entrar pelas casas pretas a qualquer momento. Mas depois de B3, eu não tô vendo nada muito concreto ainda. Vou ter que ir aos pouquinhos melhorando essa posição, a não ser que F5 funcione. F5... F5 é interessante, hein? Porque se ele jogar peão toma, eu jogo bispo toma. Bispo toma, peão toma, cavalo E3, E6 e tá caindo o peão de A2. Certo, agora quando eu tomar o peão de E4, ele vai ter que tomar de peão. E esse peão ele tá bem vulnerável. Eu posso organizar minhas peças para ir atrás do peão de E4. Vamos jogar tomando. E meu bispo ele tá dominando o tabuleiro, tanto a ala da dama quanto a ala do rei. Agora vamos só ver qual é a casa ideal para colocar esse bispo de C8. Acredito que bispo D7, bispo C6 é uma opção interessante. Se ele jogar um cavalo E3, talvez eu faça E6 para controlar a casa D5, não deixar ele invadir essa casa. Sim, isso aqui parece razoável. Jogar bispo D7 com a ideia de bispo C6. E agora eu faço bispo C6. Pressionando aí o peão de E4. Bom, minha torre está muito ativa em A8, mas também eu posso considerar agora a torre D8 com a ideia de invadir em D2, jogar um torre D2. Essa aqui está sendo uma Índia do Rei um pouco mais posicional se comparada a outras posições de Índia do Rei que eu já joguei por aqui. Assim, apesar de ter sacrificado um peão já, é um joguinho mais lento aqui. Eu preciso ir aos poucos melhorando para provar essa minha compensação. Bom, ele defendeu momentaneamente o peão de E4. Eu tenho o bispo E5 para tomar em G3, depois tomar em E4. Essa pode ser uma ideia, mas eu estou preferindo invadir essa sétima, jogando com torre D8. Minha ideia é jogar a torre D2, ele não pode defender porque eu cravo a torre dele com o bispo D4. Se ele jogar cavalo E3, tentando melhorar, bom, ele tem que se tomar uns cuidados com a cravada, já é um lance, mas também ele tem que tomar... Depois de torre D8, tem que tomar cuidado com a entrada da torre em D2. Então, torre D2 agora parece interessante. Pega a sétima, não tem torre F2 que cai o cavalo. E se ele jogar cavalo E3, agora eu não tenho mais a cravada, mas eu posso jogar E6 para vigiar a casa de D5. Tem um cavalo C2, mas aí cavalo E4, não dá para fazer esse lance. E agora a minha ideia é poder jogar ou H5, H4, ou então jogar um bispo E5. Vamos lá, eu tenho que confessar que eu deixei passar esse lance, hein? Mas ainda eu tenho um torre B2 para manter na sétima. Bom, na pior eu troco bispo D4 ou bispo E5 e... Vamos lá, será que dá para manter na sétima ou não? Bom, aparentemente dá. Vamos jogar a torre B2. Porque cavalo C2 eu tomo, bispo C2 toma, se torre D8 cheque, rei F7. E a torre está incomodando bastante ali na sétima. Eu preciso só ter esse tempo aqui de jogar bispo E5 para a posição ficar muito boa. Ou jogar um H5, um desses dois lances. Se eu conseguir ter tempo de jogar um desses dois lances, vai ser difícil ele defender o peão de E4. Vamos ver como que ele vai lidar com todas essas ameaças. Ele tem que achar algum recurso muito bom aqui para se manter na partida. Então, essa partida é uma compensação, não sei se é tão simples de você perceber a compensação ali que existe, mas você vê que ele teve que entortar um pouco as peças ficaram um pouco descoordenadas.
a partida toda, e é nisso que consiste a compensação das pretas. No primeiro momento não é assim tão fácil de visualizar isso, mas aquele peão em F3 ele atrapalha muito o desenvolvimento das brancas. Bom, ele está nessa posição aí, posição bem desconfortável. Vamos ver o que ele vai fazer contra a torre B2. É natural até que ele pense bastante agora para tentar encontrar algum recurso. Eu ainda não vi exatamente o que ele pode fazer. E o detalhe é esse, que o bispo domina muito o tabuleiro. Bom, ele segue pensando na posição. Eu comecei esse episódio de hoje falando aí dos 2000 de rating. E uma coisa que eu percebo aqui, para você chegar nos 2000 de rating no chess.com, jogando, por exemplo, essas partidas de 10 minutos, algo que é fundamental é você ter um bom repertório de aberturas, conhecendo bem as posições que vão surgir no meio jogo. Então não é só ter o repertório e decorar os lances ali não. É conhecer posições típicas do meio jogo. Então temas táticos e estratégicos. Algo que eu ensino para os meus alunos da Chessflix é sempre que você vai escolher uma abertura que você vai jogar, você analisar partidas de modelo, que são as suas referências de como jogar a posição. É com esse tipo de partida que você aprende sobre a abertura, sobre a estratégia e tática daquela abertura. Então, sempre nos nossos treinamentos de aberturas, tem ali a base com as partidas de modelo. Isso aí é muito importante para quem quer passar aí essa faixa, quer passar aí desses 2000 de rating, que é uma marca aí que muita gente fica de olho, e você conhecer os temas típicos é algo que vai ajudar bastante. Você conhecer as suas partidas de modelo, as suas referências, né? Bom, ele jogou aqui torre 1 e cavalo C2. É um pouco arriscado o que ele está fazendo, porque tem uma série de temas táticos que podem surgir. Por exemplo, H4, eu já vou ganhar o peão de E4, né? Vamos jogar esse lance. E aí, quando ele tirar esse cavalo, eu recupero o peão, só que aí eu recupero o peão quase ganho já, porque o cavalo já entra em jogo, ou então posso tomar de bispo. Dependendo de onde ele tirar esse cavalo, eu vou decidir se eu vou tomar de bispo ou de cavalo, né? Caramba, tem tanto lance interessante aqui que agora eu não sei qual lance fazer. Eu vou jogar com bispo por E4, porque se ele tirar o cavalo agora, tá caindo em B1. Eu ameacei bispo C2. Na verdade, cai uma peça. Cai uma peça inteira já dele. Caramba, foi um domínio essa partida. É engraçado que fiquei ali com o peão a menos, mas ele não conseguiu mexer a partida inteira, né? Essa variante de C5, ela é muito interessante mesmo. É difícil às vezes do jogador de brancos compreender a compensação, só depois que ele não consegue desenvolver as peças direito, que vai ficando mais claro. Bom, ele deu aqui 81,2 de precisão para o meu adversário, eu fiz 91,3 de precisão. Vamos olhar aqui na revisão o que o computador achou. Antes disso, se de repente você quer aí chegar nos 2000 de rating, você quer aprender mais sobre o que eu falei aqui agora, essas partidas de modelo, desenvolver suas habilidades como jogador, eu quero te apresentar aqui o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez. Lá dentro do Chessflix você tem acesso às nossas trilhas de treinamento para cada nível de jogador. Então, independente se você está começando agora ou se você já é um jogador experiente, você tem a trilha ideal para assim desenvolver o seu jogo, desenvolver suas habilidades. Por exemplo, para quem está querendo chegar nos 2000 de rating, você vai usar a trilha que te leva até os 2000. Se você ainda tem menos que 1500, você vai na trilha que te leva até os 1500. Então você vai aprendendo sobre abertura, sobre tática, estratégia, finais, e assim você vai ficando com a força para alcançar aquele nível. E assim por diante. Se você tem mais de 2000, você vai para a próxima trilha. Você tem acesso a aulas ao vivo e uma série de outros treinamentos, como nossos treinamentos de abertura, meio jogo e finais. Para você entrar para a Chessflix, basta você entrar na nossa lista de espera, o link está aqui na descrição desse vídeo. Entrando para a lista de espera, você já recebe alguns conteúdos exclusivos e assim que abrir uma próxima turma, você é avisado primeiro, podendo entrar com uma condição especial. E inclusive nesse mês de janeiro, nós vamos abrir aí a nossa primeira turma
deste ano de 2025, então fica ligado, já entra para a lista de espera para você não ficar de fora dessa. Bom, vamos ver agora nessa revisão aqui o que aconteceu. Ele jogou a Semish com F3, então a Semish ela tem esse problema que o branco fica com dificuldades de desenvolver a ala do rei. Eu fiz aí esse sacrifício de peão, o peão de C5, posição toda teórica, agora ele faz torre D1, que não é o mais jogado. Eu tomei, cavalo toma, e olha que engraçada essa posição, o preto já tem vantagem, já segundo o computador. Né? Ele está com peão a mais, trocou uma peça para simplificar, e ele tá pior já. Eu joguei cavalo D7, o computador gosta do B6, é o plano típico mesmo, é jogar B6, E6, bispo A6 e pressionar C4. Eu joguei esse cavalo D7 e A5, que é bom, olha, é o melhor lance. Cavalo B4 interroga, aí ele já não gostou, ele prefere cavalo E5 na posição. Joguei cavalo B4, perde um pouco da vantagem, ele tomou, que é um erro também, então ele retribuiu o erro, porque agora a posição fica muito ativa com a minha torre jogando, as peças jogando, par de bispos. De novo o preto tá com vantagem. Jogou bispo B1, que é o único, cavalo C5, F5, tá bom. Tomei, bispo D7, bispo C6. Pô, ele não gostou do meu torre D8. Ele acha que B5 é mais preciso e já dá uma vantagem quase que decisiva para as pretas. Tá dando mais de 2 pontos aqui de vantagem. Torre D8 cai um pouco a vantagem, mas aí entrei na sétima, ele acha que H5 é mais preciso, mas tá bom também, torre D2, E6 para controlar D5, tem que ser, torre B2. Posição muito passiva no meu adversário, é difícil de jogar a posição dele, a gente vai dominando a partida aos pouquinhos, já tá aqui quase 3 pontos de vantagem, aí veio H4, bispo E4 e abandonou. Bom, no fim deu muita compensação na partida. Essa é uma linha bem interessante para enfrentar essa Semish e tudo isso entra naquilo que eu falei de conhecer bem os temas típicos do meio-jogo, daquela abertura, a parte de estratégia, a parte de tática. Então é possível dominar o adversário conhecendo bem esses temas, tendo as suas referências, beleza? Bom, então é isso, vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Chegamos nos 2.000 de rate, vamos ver o que rola agora na próxima faixa, buscando ali os 2.100 e os 2.200. Vamos encerrando então por aqui e até a próxima.